Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e estarei com vocês na disciplina de neonatologia. Hoje, o nosso tema é o setor de alojamento conjunto. Vamos lá? O objetivo principal do setor de alojamento conjunto é oferecer uma supervisão e apoio à mãe e ao seu filho no puerpério imediato, e também a educação dos pais sobre os cuidados requeridos ao seu filho. A planta física do setor de alojamento conjunto, ele deve estar localizado próximo aos demais setores de internação perinatal, para facilitar desta forma o seu funcionamento coordenado, uma vez que permite que alguns membros da equipe possam cumprir funções nos diferentes setores da área, sem necessidade de grandes deslocamentos, como, por exemplo, o médico neonatologista. Ele pode estar em um outro setor de internação perinatal e também no setor de alojamento conjunto, realizando suas visitas. Em suas dimensões, a área ocupada pelo binômio, o binômio é a mãe e o bebê, é de aproximadamente 5 metros quadrados, o que permitirá a permanência da mãe no leito e do bercinho ao seu lado. O bercinho do bebê fica sempre ao lado da cama da mãe. Uma pequena mesa de cabeceira, uma cadeira, uma poltrona, para permitir que esta mãe possa se sentar para melhor conforto de aleitamento materno, de amamentação, ou também a permanência de um pai ou um outro acompanhante. Cada serviço deverá fazer as suas adaptações necessárias de acordo com as suas possibilidades. Já em números de leitos, estará em função do número de partos anuais e o tempo de permanência de cada binômio no setor. Por exemplo, em uma maternidade de 1.000 partos anuais, 1.000 partos por ano, com uma ocupação média de 70%, o número de leitos seria 12 leitos, iria atender essa população. E também tem outros itens importantes. A iluminação, as paredes têm que ser laváveis, o piso também. Tem que ser um setor de uma temperatura adequada, tem que ter lavatórios, posto de enfermagem, toda uma área administrativa, sanitário. É a mesma orientação dos demais setores de um hospital. Dentro de cada enfermaria tem que ter sempre um lavatório, um banheiro. Então, o setor de alojamento conjunto, é importante lembrar que o alojamento conjunto é quando a mãe e o bebê ficam sempre juntos. A mãe, em alguns setores, muitas vezes, alguns hospitais, a mãe já sai com a RN da sala de parto, juntamente com ela na maca, e já vai para o setor de alojamento conjunto, onde nós falamos que nós temos binômio. A mãe fica na cama e o seu RN, ao lado dela, permanece no bercinho. Dentro deste setor, há toda uma equipe multiprofissional atuando. Recomenda-se que da enfermagem tenha uma pessoa com nível de auxiliar e com treinamento na área de perinatal, né, para cada 6 a 8 binômios. Binômios é mãe e bebezinho. Além de toda uma sua responsabilidade nos cuidados de enfermagem da mãe e do recém-nascido, também o profissional de enfermagem deve oferecer apoio de forma permanente e transmitir-lhes conhecimentos de higiene, amamentação, cuidados com as mamas, cuidados com o bebezinho. Então, a enfermagem é composta por profissionais que saibam atuar no setor de perinatal. Também, dentro da equipe da enfermagem, é sempre necessário ter um profissional enfermeiro habilitado em neonatologia ou obstetrícia. Também temos na equipe um médico neonatologista ou pediatra com treinamento em neonatologia, que possa visitar diariamente todos os recém-nascidos. Também tem que haver um médico obstetra, que deverá passar visita diariamente em todas as mães internadas, participando na orientação dos pais e de todo o pessoal, que tem todos os cuidados com a mãe. Devem estar disponíveis estes profissionais 24 horas por dia, para atender todas as consultas sobre as mães internadas e possíveis intercorrências.
além também de todo um apoio do psicólogo, assistente social. Em algumas maternidades, temos também o fonoaudiólogo para avaliar essa parte de amamentação, sucção do RN. Então, a equipe de enfermagem é formada, a equipe multiprofissional de uma unidade de alojamento conjunto é formada por várias equipes. Equipe de enfermagem, médico, psicólogo, assistente social, todos eles trabalham em prol de um melhor cuidado e assistência ao binômio. Dentro de um setor de alojamento conjunto, os binômios mãe e filho, eles são admitidos procedentes de uma sala de parto ou, muitas vezes, do setor de cuidados intermediários. Ao estar no setor, a mãe deverá receber todas as informações verbais e também por escrito de todo o funcionamento do setor, horários de visitas de acompanhantes, permanência de acompanhantes, horário das refeições, orientações sobre amamentação, orientações sobre o horário do banho dela mesmo, dos cuidados de enfermagem, orientação sobre visita médica, tanto do obstetra como do neonatologista, do ginecologista. E também tem alguns cuidados especiais. Deverá ser evitado ter algumas pacientes no setor de alojamento conjunto. As mães com doenças infecciosas que requerem isolamento. Estas mães não podem ficar numa enfermaria com mais leitos, tem que ficar no setor isolado. Por quê? Porque há um risco alto de contágio. Mães com complicações obstétricas graves. Mães graves devem estar no outro setor, um setor que requer um pouco mais de cuidados. Mães com algumas psicopatias. Nós temos que pensar que um setor de alojamento conjunto são várias mães. Tem alguns setores de enfermaria que tem 2, 3, 4 leitos. Então, sempre o binômio, a mãe e o bebê. Uma mãe que tem algum problema de uma psicopatia pode ter algum surto demandado de um choro de outras crianças, de muito movimento no quarto. Essas mães precisam de um ambiente mais calmo. Mães puérperas pós-aborto. Então, nós temos que evitar uma paciente que acabou de ter um aborto ou uma mãe de um bebezinho natimorto que morreu morto, estar no mesmo ambiente de uma mãe com seu bebezinho saudável ao lado da cama. E também mães com bebezinhos com alguma malformação grosseira. Muitas vezes, porque esse recém-nascido vai estar dentro de uma UTI neo e para a mãe não se sentir triste por ver outros recém-nascidos saudáveis e somente o dela com alguma intercorrência ou com alguma malformação dentro de uma UTI. Então, alguns critérios devem ser posto em prática no momento de admissão de pacientes no setor de alojamento conjunto. O período de internação do binômio no setor de alojamento conjunto é de aproximadamente 48 horas. E nós temos que preparar esta mãe para estar totalmente orientada sobre os cuidados do recém-nascido pós a alta. Então, no momento da alta, é feito o exame bem completo do recém-nascido. O cartão da criança é um documento que a criança recebe que vai dar seguimento ao posto de saúde. Então, o cartão da criança deve ser preenchido com todos os dados de nascimento e qualquer intercorrência que tenha ocorrido durante a sua permanência no hospital, assim como alguns exames realizados, tipagem sanguínea, fator RH, coleta do teste do pezinho, as primeiras vacinas que se foram realizadas no hospital, por exemplo, vacina de BCG, de hepatite B. Todas as informações necessárias têm que constar neste cartão da criança. Por quê? Quando a mãe sai de alta e vai ser encaminhada para a primeira consulta, o médico vai avaliar a caderneta, tudo que está anotado na caderneta e vai dar seguimento nessas anotações. A mãe será orientada sobre toda a importância desse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do seu bebê, sobre o aleitamento materno, assim como o cuidado de limpeza do coto umbilical. E, na medida do possível, deverá ser agendada uma consulta com o recém-nascido.
não somente com o recém-nascido, mas também orientar a mãe a ter os cuidados consigo e as consultas também com o obstetra. O setor do alojamento, ele vai acompanhar o recém-nascido desde o momento do seu nascimento até a sua alta. Em todos os casos, vai ocorrer o controle térmico desse binômio e, em todos os casos, vai haver um diagnóstico e intervenção necessária em casos de algumas alterações extrauterina após o nascimento. Também temos que avaliar todo o controle de infecção, todo o desenvolvimento e crescimento dessa criança. O médico também vai observar toda a supervisão da vida intrauterina, vai incentivar a relação mãe-filho, vai realizar aquela supervisão no período do pós-parto, do puerpério imediato, e também diagnosticar intervenções precoces e alterações no puerpério imediato. Tem muitas alterações que são perigosas, que dá risco à vida da paciente, como, por exemplo, o sangramento. Além de promover toda a parte do aleitamento natural, promover o aleitamento materno para essa criança, envolvendo o vínculo mãe e feto. São várias ações que contemplam-se no setor de alojamento conjunto. É muito importante relembrar toda a assistência ao recém-nascido na unidade de neonatologia. O atendimento do recém-nascido na sala de parto deverá ser prevenido pela enfermagem sobre o nascimento de todas as crianças. Ou seja, a enfermagem deverá comunicar ao médico pediatra sempre que iniciar um parto na sala de parto, para que ele esteja preparado para o momento do nascimento. E cabe à enfermagem identificar o recém-nascido com pulseira própria, feita de acordo com o protocolo da instituição, colocada sempre no antebraço da criança e no tornozelo, conferir essa pulseira com a mãe, registrar todas as informações do parto e nascimento, do nascimento na ficha do recém-nascido, realizar impressão plantar, digital do polegar direito da mãe, tudo de acordo com os formulários e protocolo de cada instituição. E em partos múltiplos de gemelares, obedecer sempre a regra da ordem do nascimento e identificar cada recém-nascido com uma pulseira adequada. Essa pulseira deverá identificar por gemelar 1, gemelar 2, gemelar 3, o nome da mãe completo, data, hora de nascimento, peso da criança em muitos casos. Preencher a ficha do recém-nascido com todos os dados referentes às condições do nascimento e a hora do parto. São assistências diretas que quem presta é a enfermagem e é muito importante ser um profissional capacitado e com conhecimentos em neonatologia. No momento do parto, o pediatra, com essa especialização e treinamento em neonatologia, cabe a ele receber o recém-nascido em campo esterilizado, aquecido, enxugar o bebezinho, impedir o seu resfriamento, manter a temperatura corpórea do recém-nascido, avaliar a vitalidade do neonato para decidir se há necessidade ou não de alguma medida de reanimação, aspirar vias aéreas superiores, se necessário, passar uma sonda nasogástrica para excluir algum tipo de atresia de esôfago, se for necessário também, apresentar o recém-nascido à mãe, colocar ao seio, colocar em contato pele a pele, fazer o corte, o clampeamento, a ligadura do cordão umbilical, realizar curativo do coto umbilical com álcool 70%, inspecionar os vasos umbilicais, anotar se há ou não presença de urina, mecônio, proceder com a etapa de realização do credê ocular, estilando uma gota de nitrato de prata a 1% em cada olho, preencher a ficha do recém-nascido,
prescrever uma alimentação, o seio materno, incentivar ao seio materno, medicações, se for necessário, e todas as medidas indicadas de acordo com o caso e avaliação do recém-nascido. Também cabe ao pediatra comunicar aos familiares e apresentar o recém-nascido. Também é necessário prestar outros cuidados gerais ao recém-nascido. Limpar o RN com uma água morna, um sabão neutro, removendo sujidade, resíduos de sangue, mecônio, vernix, um pouco do vernix, que é uma proteção natural da pele do recém-nascido ao nascer. Verificar o peso, a sua estatura, perímetro cefálico, medir a cabecinha da criança, muitas vezes medir o tórax, o abdômen. Nós chamamos isso de medidas antropométricas, são medidas obrigatórias que nós temos que realizar, né? O peso deverá ser tomado no momento da alta também, ou sempre que houver indicações. Normalmente, por rotina, o peso é verificado uma vez ao dia. Além de, após esse primeiro momento do parto, é obrigatória a realização da vitamina K para evitar algumas doenças hemorrágicas. Normalmente, essa vitamina K é administrado intramuscular, 1 miligrama intramuscular em todos os recém-nascidos. E deixar o bebezinho confortável em decúbito lateral ou decúbito ventral. Cabe ao médico também, além de proceder todo o exame físico detalhado e preencher devidamente a ficha do RN, decidir se o recém-nascido irá para o setor de alojamento conjunto, um setor de cuidados intermediários, ou mesmo se ele precisa ser transportado por um setor de alta complexidade, uma UTI neonatal. Quem faz essa decisão é o médico. Também o médico deverá realizar todo um novo exame no momento da alta. E estar certo que todos os recém-nascidos foram devidamente registrados em livro próprio da unidade, realizado o cartão da criança, que foi devidamente preenchido, entregue à mãe, e realizar as orientações para com o recém-nascido, que essa mãe saiba que ele deve ser acompanhado no posto de saúde ou no seu ambulatório, ou de acordo com a sua situação, talvez ela pode ser encaminhada para um convênio. Então, assim, cabe ao médico dar essa orientação para a mãe, qual vai ser a próxima consulta desse recém-nascido. E também o médico, ele tem um fator muito importante que cabe ao médico, ou muitas vezes o enfermeiro, o preenchimento da declaração de nascido vivo. O documento de declaração de nascido vivo é um documento registrado, um documento oficial do Ministério da Saúde, que é distribuído pelas secretarias de saúde de todos os municípios, em todos os hospitais, sejam eles privados ou públicos. Esse documento é oficial. Com este documento que o familiar vai registrar aqui a criança no cartório. Não pode perder esse documento, é um documento muito sério. Se ocorrer a perda desse documento, tem que abrir um boletim de ocorrência justificando um novo documento. Então, essas são algumas ações que o médico realiza dentro do setor de alojamento conjunto também. É bom lembrar que nós temos algumas classificações do recém-nascido. Qualquer dos métodos usados para obter a idade gestacional permite classificar os RNs de acordo com a idade gestacional. Por exemplo, os prematuros é uma idade gestacional abaixo de 37 semanas. Os atermos ou termos são nascidos com idade gestacional de 37 a 41 semanas e 6 dias. E o pós-termo é com uma idade gestacional igual ou superior a 42 semanas de gestação. Essa é a classificação do recém-nascido de acordo com a sua idade gestacional. Também podemos classificá-lo associando o peso
a idade gestacional. O RN é classificado de acordo com seu crescimento em peso uterino. Ou seja, o peso que ele nasceu vai ser associado à sua idade gestacional. Pode ser RN grande para a idade gestacional, com um percentil acima de 90, nós chamamos de GIG. É um RN adequado para a idade gestacional, com peso entre o percentil 10 e 90, ou um RN pequeno para a idade gestacional, com um percentil de 10. E onde que nós avaliamos esse percentil? Na curva de crescimento. Na curva de crescimento, de acordo com a idade dele. Curva de crescimento de neonatologia. Essa curva de crescimento, o médico já tem essa curva de crescimento na caderneta da criança, onde, de acordo com a criança vai crescendo, vai acompanhando a curva de crescimento dela. Então, após ao nascer, nós conseguimos também classificar o recém-nascido de acordo com o seu peso para a idade gestacional. A avaliação da curva de crescimento intrauterino ou uterino é muito importante. O médico consegue avaliar o peso da criança de acordo com a altura do útero. Então, nas consultas de pré-natal, o médico faz a mensuração da altura do útero e coloca essa mensuração numa curva de crescimento, de acordo com a idade gestacional, para saber se essa criança está dentro da curva ou não, se ela tem alguma restrição de crescimento uterino ou não. Então, é muito importante esse acompanhamento detalhado do pré-natal e a avaliação dessa curva de crescimento uterino, que é quando a paciente vai na unidade da realização do pré-natal e o médico faz toda aquela mensuração de fita métrica da altura do útero dela. Ele consegue avaliar se o recém-nascido, se o feto está crescendo com uma altura uterina adequada. A avaliação do crescimento uterino é muito importante, porque, em alguns casos, pode-se identificar, durante o pré-natal, um retardo do crescimento intrauterino. E a frequência desse retardo de crescimento, dessa falta de crescimento, está entre 10% a 15% dos nascimentos. Nos países em desenvolvimento, são aproximadamente 2/3 dos recém-nascidos de baixo peso, com peso inferior a 2,5 kg, apresentam algum tipo de retardo de crescimento intrauterino. E muitos são os fatores associados a esse retardo de crescimento intrauterino. Os fatores de risco associados estão ligadamente aos fatores maternos, como hábito de fumar, hipertensão arterial crônica ou hipertensão arterial na gestação, gestação múltipla. A mãe já tem um antecedente de retardo de crescimento intrauterino de gestações anteriores. Também algum tipo de infecção perinatal crônica, rubéola, citomegalia, toxoplasmose, chagas. A mãe já tem algum tipo de infecção, né? Insuficiência de ganho ponderal materno, aquela mãe que não ganha peso, então pode ter um risco de um retardo de crescimento do recém-nascido, né? Algumas anomalias congênitas, né? Algumas doenças congênitas que passam de pai para filho, de mãe para filho, pode causar um retardo de crescimento. Um sangramento persistente no segundo trimestre da gestação, consumo de álcool, consumo de drogas, desnutrição materna. Por isso que nós temos que se alimentar muito bem durante a gestação e muitas vezes há um suprimento alimentar, uma reposição de vitaminas, porque a desnutrição materna causa um retardo de crescimento desse recém-nascido. E, de acordo com a época que teve esse início, o insulto perinatal, pode haver também um comprometimento da estatura e do perímetro cefálico da criança. Então, de acordo com o período ou a época que teve início a esse retardo de crescimento,
pode haver sim algum comprometimento neurológico, né, no perímetro cefálico, ou um comprometimento na estatura da criança. É muito importante essa avaliação muito detalhada no pré-natal. E a paciente tem que ser muito bem orientada, porque o preparo dela ocorre muito antes do nascimento. E muitas vezes o setor de alojamento conjunto recebe gestantes que estão se preparando ou com alguma patologia e ficam muitas vezes internadas até o momento do nascimento. É muito importante a gente conhecer também as patologias que envolvem a gestação direta, porque sempre estão ligadas com relação direta ao recém-nascido. Hoje conhecemos um pouco mais o setor de alojamento conjunto e toda a sua estrutura, cuidados relacionados e conhecimento um pouco mais aprofundado de algumas patologias e classificação de recém-nascido e algumas patologias referentes à parte gestacional. Bons estudos para todos, revejam o vídeo sempre que necessário. Até a próxima aula.